Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, queridos alunos do terceiro ano, tudo tranquilo com vocês? E aí, prontos para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Eu estou animada, espero que vocês também estejam, porque hoje nós vamos aprender muita coisa legal, certo? Vamos então para o nosso objetivo da aula de hoje? Então, o nosso objetivo da aula de hoje é reconhecer os fatos fundamentais da multiplicação e utilizá-la na resolução de problemas, né? Faz parte do eixo de números, né? Mas para iniciarmos a nossa aula, a professora trouxe algumas curiosidades aqui, de um animalzinho que eu tenho certeza que vocês conhecem e aí muitos talvez tenham até em casa. O que será? Vocês conhecem esses animaizinhos? Hein? Então, né, nós vamos saber um pouquinho, uma curiosidade sobre as formigas, né? As formigas, esse animal tão interessante que nós temos aí. Então, vamos ver quais são algumas curiosidades que a professora selecionou aqui sobre as formigas? Vamos lá. As formigas são tão antigas quanto os dinossauros, né? Então, as formigas surgiram aproximadamente há cerca de 130 milhões de anos. Elas são bem antigas, né? E elas sobreviveram à extinção de todos os dinossauros e também sobreviveram à idade do gelo. Então, vejam como elas são resistentes, certo? Então, tá aí uma primeira curiosidade. A nossa próxima curiosidade é que elas têm uma super força, elas são extremamente fortes. As formigas são extremamente fortes, elas têm a capacidade de transportar entre 10 e 50 vezes seu próprio peso corporal. Imaginem, um animal tão pequeno, né? Vejam com tanta força que tem. E também, vocês sabem por que elas andam em fila? Vocês já viram umas formiguinhas andando em fila? Então, as formigas se locomovem em espécie de fila indiana, né? Para quê? Caracterizada por colocar um indivíduo atrás do outro para evitar que se percam umas das outras e assim conseguir chegar ao seu destino, que no caso é o formigueiro. Viram que interessante? E lógico que tem muitas outras aí que se vocês quiserem pesquisar também vai ser bem interessante para vocês saberem sobre as formigas. Então, vocês receberam, criança, em casa, uma tabela, certo? Pegaram lá na escola uma tabela. Essa tabela tem ali uma tabuada para ser construída, para ser preenchida. Então, hoje, nós vamos preencher a tabuada do 6. Olha como ele está animado. Vocês também estão animados para aprender a construir a tabuada do 6? Muito bem. Mas vocês devem estar perguntando, mas professora, o que a tabuada do 6 tem a ver com formiga? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, crianças, vocês já repararam bem numa formiga? Ela tem 6 patinhas. Aqui está aparecendo de um lado, mas pode ver que do outro lado lá também tem 3 patinhas se movimentando. Então, 6 é o número de patinhas das formigas. Por isso que a gente convidou elas para fazer parte da nossa aula de hoje. Certo? Então, vocês têm essa tabela, vocês vão precisar do lápis, da borrachinha, porque a partir do momento que a professora for construindo a tabela, vocês vão preenchendo junto com a professora aqui, certo? Vamos lá então? Vamos olhar aqui na tabela? Na nossa bancada? Então, vejam que aqui na nossa bancada, o que nós temos, né? Nós temos o número 6, nós temos números aqui no 6 composto, que são o resultado das multiplicações. Aqui nós temos as multiplicações que nós vamos montar. E aqui a professora tem a tabela. Olha aqui a tabela. Essa é a minha tabela. Então, a partir do momento que a gente for construindo a tabela, a tabuada, eu vou preenchendo aqui e vocês vão preenchendo a tabelinha de vocês aí também, tá? Então, nisso a gente faz tudo juntinho. Vamos lá. Então, vamos aqui para a nossa primeira multiplicação. Prestem atenção aqui, né? 1 vezes 6. 1 vezes 6. Vejam. Como que eu posso representar aqui? Colocando uma formiguinha, certo? Então, vejam lá. Uma formiguinha tem quantas patas? Então, uma formiguinha tem 6 patinhas, certo? Então, eu vou colocar ela aqui, ó. 1 vezes 6. Vamos procurar aqui no nosso número de multiplicações, né? Onde que está o número 6? Opa, achei ele aqui. Então, isso significa que 1 vezes 6 é igual a
6. Por quê? Porque eu tenho uma formiguinha com as 6 patinhas ali, certo? Então, nós vamos concentrar aqui a nossa atenção no número de patinhas das formigas, porque elas que vão nos ajudar a construir a nossa tabuada. Vamos ver. Muito bem. Mas e se forem 2 formiguinhas? Opa! Será que o resultado vai ser o mesmo? Claro que não, né? Então, vejam bem. Se eu tenho 2 formigas, vejam que agora eu dupliquei o número de patinhas. Então, eu vou ter 6 mais 6. Quanto que é 6 mais 6? Vocês já fizeram as contas aí nos dedinhos? Vocês já sabem de cabeça? 6 mais 6 é igual a 12. Então, vocês sabem que 2 vezes 6 é a mesma coisa que 6 mais 6, que o resultado vai ser 12. Viram que legal? Que fácil de montar aqui a nossa tabuada de formigas? Vocês já pensaram em um dia montar uma tabuada com animais? Olha aí, viu? Fica a ideia. Mas e se forem 3 formiguinhas? 3 vezes 6, 3 formiguinhas. Quantas patinhas será que nós teremos se nós tivermos 3 formiguinhas? Vamos lá? 1, 2, 3. Olha que legal. Vejam que está aumentando, né? À medida que nós vamos construindo nossa tabuada, vão aumentando aí as quantidades. Vamos lá, então. 6 mais 6 mais 6. Eu sei que 6 mais 6 é 12. Se eu colocar mais uma, dá 18. Muito bem, vamos ver aqui na nossa multiplicação? Muito bem, tá certinho, tá? Agora que nós já fizemos, já iniciamos, vamos pegar a tabelinha lá para que a gente possa completá-la? Então, vejam lá. 1 vezes 6 é igual a 6. Então, lá, ó, é só colocar o número 6, certo? Então, fica assim. 1 vezes 6 igual a 6. Veja o próximo lá que a professora já fez. 2 vezes 6 é igual a 12. Então, vocês vão colocar lá número 12. Vai ficar dessa forma. 3 vezes 6. 3 vezes 6, ou seja, 6 mais 6 mais 6, que dá 18. Então, vejam que na tabelinha já tem os números ali, né? Enquanto eu coloco as formiguinhas aqui, vocês têm os números aí. Cada 6 significa o número de patinhas de cada formiguinha, certo? Então, tá. Vamos lá. Vamos agora para 4 formiguinhas? 4 formiguinhas. Vamos lá contar. 1, 2, 3 e 4. Vejam que interessante a tabuada, crianças, para vocês montarem. Vocês já sabem que 3 formiguinhas têm 18 patinhas. Se eu colocar mais uma ali, é 18 mais 6, que dá quanto? Vamos ver se nós temos aqui na nossa multiplicação aqui, do número 6, que dá 24. Então, 4 vezes 6 significa 6 mais 6 mais 6 mais 6 4 vezes, que resulta em 24, né? Vamos preencher lá então, tá? Então, 4 vezes 6, acompanha lá com a professora na tabelinha. 6 mais 6 mais 6 mais 6, que fica igual a 24. Olha que legal, certo? Olha, observem lá da professora como que tá ficando, certo? É assim que vocês têm que fazer. Vejam que agora, a partir de agora, vocês vão ter que preencher com o número 6. Até a 4, né? A multiplicação por 4, a professora colocou 6. Mas agora vocês vão ter que preencher ali o número de vezes que o 6 aparece, né? A soma, e colocar o resultado. Vamos lá então? Vejam, nós estamos agora em 5 vezes 6. O que nós temos que fazer? Colocar 5 formiguinhas. Vamos contar junto com a professora? 1, 2, 3, 4. Vejam, eu sei que 4 dá 24. Se eu colocar mais uma, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar 24 mais 6, 6 patinhas. Quanto que dá 24 mais 6? Vocês conseguem fazer aí de cabeça? Ou fazer aí rapidinho aí do ladinho na folha? Vamos ver lá. Então, 24 mais 6 dá 30. Então, isso significa que 5 vezes 6... significa 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. O 6 se repete na soma 5 vezes e que vai dar como resultado o número 30. Viram como é fácil?
Muito bem. Vamos marcar lá na nossa tabela? Então, agora, vejam bem, vocês têm mais uma tarefinha. Então, 5 vezes 6 é igual. Então, vocês vão colocar lá, repetir o número 6 5 vezes. Conseguiram colocar lá? E daí, depois do sinal de igual, vocês vão colocar o número 30. Veja que fácil. Olha lá. Certo? Conseguiram acompanhar e fazer bem bonitinho? Tá bem certinho. Cada quadrinho é um númerozinho para vocês colocarem. Muito bem. Agora, mas só 5 formiguinhas? Vamos colocar mais aí. Agora vamos ver 6 formiguinhas. Vamos ver como que vai ficar lá. Então, 6 vezes 6. Significa que eu vou ter que somar os 6 vezes. Repete. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Opa! Olha aqui, ó. Né? Então, vejam que elas aparecem, são 6 formigas e cada uma com 6 patinhas. Então, vai ficar 6, mais 6 que dá 12, mais 6 que dá 18, mais 6 que dá 24, mais 24 mais 6 que dá 30 e mais 6 que vai dar 36. Vamos ver se nós temos o 36 aqui? Nos nossos resultados? Temos sim. Olha aqui, ó. Isso significa, crianças, que 6 vezes 6 é igual a 36. Ou, somando repetidamente ali, as 6 vezes, certo? Vejam como é bem prático e bem fácil de fazer. Mas vamos para o próximo, né? Então, o próximo passo aqui também, vamos preencher aqui 6 vezes 6. Então, eu vou repetir o 6 aqui, 6 vezes. E vou colocar o resultado que é 36. Se a tabuada é do 6, é sinal que ela aumenta de 6 em 6, né? Então, é importante vocês observarem também essa característica. Vamos lá, então. Agora, 7 vezes 6. Isso significa que eu tenho que colocar quantas formiguinhas? Pensem. Quantas? Parabéns para quem diz que são 7. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E qual será o resultado? Vejam, eu aumentei um a mais, né? Se 6 dá 36, 36 mais 6, que é uma formiguinha a mais, vai dar quanto? Conta nos dedinhos aí, né? 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Será que nós temos aqui nos nossos resultados? Temos sim. Então, vamos colocar aqui o número 42. Olha, observem que a nossa construção aqui, a nossa tabuada, ela está aumentando, ela está em ordem crescente, certo? Porque nós estamos aumentando aí os números. Muito bem. Vamos lá preencher? Então, 7 vezes 6, achem lá na tabelinha, estão acompanhando junto com a professora? Então, 7 vezes 6 significa que o número 6 tem que ser repetido, somado 7 vezes. Se ele for somado, repetido 7 vezes, vai dar 42, que é igual a multiplicação. Olhem lá, vejam lá se vocês estão acompanhando. Certo? Muito bem, olha aqui. Vejam, é dessa forma aqui que tem que ficar a tabelinha de vocês, tá bom? E caso vocês se engane ou coloquem o numerinhozinho errado, não tem problema, apaga e conserta. Vamos agora para 8. 8 vezes 6, ou seja, 8 é um número de formiguinhas e 6 é o número de patinhas de cada uma. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu consegui colocar 8 formiguinhas. Vejam. Como que eu vou conseguir o resultado? Se eu sei que 7 é 42, é só eu somar mais 6. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Então, 8 vezes 6 é igual a 48, que também é resultado da soma de 6 mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Ou seja, a soma dos 6, 8,
vezes. Então, vejam, 8 vezes 6. Viram como é fácil? Muito fácil mesmo. Tá, vamos completar lá a nossa tabela? Então, agora eu tenho que colocar aqui o número 6 8 vezes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quanto que deu? 48. Olhem lá, bem bonitinho lá. Vejam se vocês estão acompanhando e está dando tudo certo. Muito bem. Agora, nós vamos para 9 vezes 6. Nossa, como está aumentando o número de formiguinhas, não é mesmo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 formigas. Se eu tenho 9 formigas, quantas patas eu vou ter no total? Quantas patinhas? Se 8 dá 48, 48 mais 6, 48. 49, 50, 51, 52, 53, 54. Então, isso significa que 9 vezes 6 é igual a 54. Viram que fácil? Muito bem. Vamos anotar lá? Então, 9 vezes 6, vamos colocar aqui 9 vezes o número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que é igual ao número 54. Vejam lá, crianças. Acompanhem para ver se vocês fizeram bem certinho. Encontraram lá o 9 vezes 6? Muito bem. Então, é só repetir o 6 9 vezes e colocar lá no final o número 54. Joia! E chegamos no 10. 10 vezes 6. Então, quantas formiguinhas? 10. Cada uma tem 10 patinhas. Vamos lá então? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha aqui, ó. Enfim, chegamos no 10. Podemos continuar a tabuada? Podemos. Podemos fazer 10 vezes 11 vezes 6, 12 vezes 6, aí, né, fica a critério de vocês. Mas aqui nós vamos até o 10, que é a nossa base, né? Então, vejam lá. 10 vezes 6. Se 9 formiguinhas juntas têm 54 patinhas, 10 formiguinhas, então vou colocar uma a mais. Então, aqui fica fácil, 54. Vamos contar mais 6, 54. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Então, isso significa que 10 vezes 6 significa que eu repeti somando 10 vezes o número 6. Como que vai ficar, então? Que deu 60. Vamos pegar lá a tabelinha para que a gente possa completar? Então, vejam lá. Então, quantas vezes... Olha a pergunta que a prof vai fazer. Quantas vezes nós vamos colocar o número 6 repetido? 10 vezes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que dá 60. Olha como que ficou a tabela completa. Olha lá. Vejam, então aqui, crianças, nós completamos a tabelinha. Inclusive, essa tabelinha é importante que vocês guardem ela, porque ela vai servir quando vocês forem fazer as operações, situações, problemas. Aqui vocês já têm a tabuada, o resultado e a quantidade de vezes que o número repete. Porque, afinal de contas, nós estamos trabalhando com a tabuada do 6, na verdade, com a construção da tabuada. Então, é bem importante, crianças, que vocês observem aqui o cartaz e percebam que aqui, o que nós fizemos? Aqui nós construímos a tabuada, né? E é muito importante saber também que toda multiplicação, ela tem dentro de si o processo aditivo, ou seja, a adição. O que é adição? É a soma das parcelinhas iguais, né? Então, vejam bem aqui. Vejam que em todos os momentos aqui em que a gente fez a multiplicação, as patinhas não mudaram de quantidade. Todas
todas elas contêm 6 patinhas. Então, isso é muito importante quando a gente diz que a multiplicação, ela é a soma de parcelas iguais. Vejam que os números se repetem, eles são iguais, eles não se modificam em nenhum momento aqui da construção da tabuada. Percebam também um fator bem importante, que é a ordem crescente da tabuada. Vejam, ela cresce, ela aumenta, a partir do momento que ela aumenta as quantidades, os valores vão ficando maiores. Vejam, comecei com 100, com 6, desculpe, e terminei com 60, tá? Então vejam aí essa progressão, esse aumento que vai dando na tabuada. E isso também é muito importante para vocês saberem, para vocês observarem e até mesmo para vocês já irem memorizando, né? Porque eu tenho certeza que muitos aqui das tabuadas, se a gente perguntar, vocês já sabem de cor e salteado aí como que é o resultado, certo? Então dessa forma, crianças, nós construímos a tabuada dos 6. Lembrando sempre, cada vez agora que se falar na tabuada dos 6, vocês já vão lembrar das formiguinhas, né? Que elas têm 6 patinhas, algumas curiosidades que a professora colocou, outras que vocês podem pesquisar, né? É bem importante. Então, assim, dessa forma, fica aí a nossa construção da tabuada dos 6. E aí, gostaram? Ah, eu gostaria muito que vocês fizessem em casa, achando figuras ou fazendo desenhos. Seria bem interessante que vocês participassem também dessa construção aí, montando a sua tabuada e, se possível, mandando para nós, para a gente ver como que ficou. Tá bom? Gostaram? Nossa, eu achei muito legal o nosso cartaz aqui, cheio de formiguinhas, né? Muito bem. E vocês também, e o 6 ali ficou bem animado, né? Porque conseguiu ali construir a tabuada das formiguinhas com sucesso, certo? Agora, vocês receberam também, crianças, em casa, da escola, uma atividade, certo? Seria interessante que vocês pegassem essa atividade, a professora vai explicar bem certinho. Lembrem-se que nós trabalhamos sob as patinhas das formigas, então elas são a nossa referência também nessa atividade, certo? Então vamos lá, observe o formigueiro e responda. Letra A. Conte quantas formigas estão no formigueiro. Então vejam que ali tem um formigueiro, elas estão trabalhando, elas estão levando comida para dentro da sua casa, do seu formigueiro. Então vocês vão contar e vão escrever ali, né, quantas formiguinhas tem no formigueiro. Letra B. Nós podemos representar essa estratégia de cálculo de que maneiras? Marque as corretas. Lembrem-se da tabuada que nós montamos, certo? A nossa referência é o número de patas das formiguinhas. Então vejam lá. Vejam quantas formigas nós temos. Como que nós podemos representar a soma dessas formigas ali, dessas patas? Né? Então vejam a primeira opção, façam o cálculo para ver o resultado, que é bem importante. Vejam a opção de baixo ali, com a soma dos números 6. Depois do lado ali, né? O 6 vezes 8 e o 8 vezes 6. Nós já trabalhamos em tabuadas anteriores, crianças, que o valor, o resultado ali, a posição dos números não altera o resultado numa multiplicação, certo? Então, lembrando que sempre o 6 representa o número de patas. Então, olhem quantas formigas tem e assim vocês vão marcar ali. E uma dica, tem mais de uma opção, né, correta, certo? E na letra C, qual o total de patas dessas formigas? 38 patinhas, 42 ou 48? Olha aí a contagem. Né? Então é importante que vocês saibam a multiplicação, mas que vocês também saibam o processo aditivo, ou seja, a soma das parcelas iguais, ou seja, a soma das, nesse caso nosso aqui, das patinhas. Para isso, crianças, vocês vão ter 3 minutinhos para fazer essa atividade com bastante capricho e bastante atenção para a gente poder fazer a correção, certo? Vamos lá?
Conseguiram fazer a atividade? Ah, olha, se vocês prestarem bastante atenção na construção da tabuada, vocês vão tirar de letra essa atividade, né? Porque ela é bem simples, bem legal. Então vamos para a letra A. Coloca o dedinho lá na letra A. Conte quantas formigas estão no formigueiro. Vamos contar? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então nós temos quantas formigas no formigueiro? 8 formigas. Vocês conseguiram identificar as 8 formiguinhas? Então é importante que vocês coloquem lá a resposta, né? 8 formigas, né? Todas trabalhando, olha lá, ó, levando alimento para dentro do seu formigueiro. Muito bem. Bom, agora nós vamos ver a letra B. Coloca o dedinho lá na letra B. Podemos representar a estratégia de cálculo de que maneiras? Marque as corretas. Então, quando a professora pede ali estratégia de cálculos, é de que formas diferenciadas nós podemos fazer essa soma, fazer esse cálculo para a gente chegar no resultado. Vamos olhar ali a primeira sequência de soma do número 8. Veja, 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. Veja, se nós somarmos, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 8, vocês já viram o resultado quanto que dá? Não tem nada a ver aqui, né? Por quê? Porque primeiro elas não têm 8 patas e primeiro porque elas só são no número de 8. Então eu não tenho que ficar repetindo o número 8. Então essa opção, ela não está correta, né? Não tem nada a ver aqui com a nossa atividade. Então a gente descarta, deixa ela sem marcar. Agora vamos olhar ali a de baixo. Vejam, nós temos 6 mais 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 6. São 8 vezes o número 6. Opa! O que tem aí de interessante aí nessa soma? Vejam, nós temos 8 formigas. Se cada uma tem 6 patas, então já tem algo que nós podemos identificar. Então, cada uma tem 6 patas, então isso significa que esses 6 patinhas se repetem 8 vezes. Então, isso já identifica aqui que é uma das opções corretas, né? Porque ele já identificou ali o número de patas de cada formiguinha. Muito bem. Agora vamos observar lá. 6 vezes 8 e 8 vezes 6. Sim. Por quê? Porque o 6 ali, no caso, ele está representando o número de patas. O 8 é o número de formigas. Lembra que a professora comentou que na multiplicação, se a gente trocar os números, o resultado vai ser o mesmo? Então, vejam, lembrando que sempre o 6 é o número de patas e o 8 é o número de formigas. E 8 vezes 6 também está correto. Por quê? Porque eles também identificam o número de patas aqui das formigas que estão no formigueiro. Muito bem, tá? Lembrando novamente, crianças, o número 6 representa o número de patinhas e o número 8 representa o número de formigas, certo? Muito bem. Conseguiram lá identificar que são 3 respostas que estão corretas? Agora vamos para a letra C. Qual o total de patas dessas formigas? 38 patinhas, 42 patinhas ou 42 ou 48 patinhas? Vejam, tanto se nós somarmos ali ou fizermos a multiplicação, nós vamos perceber que a resposta correta é... já fizeram a conta aí em casa? Então, vamos ver se está certo? 48 patinhas. Por quê? Porque 6 vezes 8, 8 vezes 6, ou se eu somar o 6 8 vezes, o resultado vai dar 48, certo? E dessa forma, então, nós conseguimos concluir aí a nossa atividade aí sobre o formigueiro. E aí, acertaram? Tiveram alguma dúvida, né? Observem bem, caso vocês tenham errado algum número, alguma opção, corrija, deixa certinho, tá? Porque isso aí é bem importante até para depois vocês estudarem a atividade também, tá? E então, aqui a professora colocou, crianças, umas dicas para estudar as tabuadas, porque a gente sabe que tabuada a gente tem que ter na cabecinha, tem que memorizar. Mas é muito número, professora, mas tem algumas dicas, né? Vamos para a primeira ali que a professora colocou. Vejam ali o primeiro balãozinho. O que o menino está dizendo ali? Escreva as tabuadas do 2 ao 6 em uma folha de papel.
Então, né, nós já trabalhamos até agora, até o 6, então coloque todas ali, uma do ladinho da outra. Até, né, se vocês quiserem usar essa tabela que a professora, se vocês guardaram das aulas anteriores, dá para colocar essas tabelas mesmo que já estão prontas. Depois do lado ele diz assim, risque todas as multiplicações que você já memorizou. Olha que dica legal. Se você já sabe, se já está memorizado, então risca, porque essa, né, já está ali na memória de vocês. Vamos para o balãozinho ali de baixo, onde a menina diz assim, faça uma lista com os resultados que você ainda não sabe. Olha que dica legal, né? O que você já sabe, já deu certo. Agora vamos para o que você não sabe. E depois, observe se há alguma pista que possa auxiliar você a se lembrar desses resultados. Então veja, então você vai ficar apenas com os resultados que você não sabe. Observe ali se você tem alguma pista, alguma dica, algum número que você possa, né, identificar ali com alguma outra situação e então você vai aí estudar apenas essas que ficaram. E dessa forma, aos poucos você vai tendo o domínio e a memorização de todas as tabuadas, certo? Viu que dica legal? Muito bem, então fica a dica aí, ficam as dicas aí. Tá, e o que nós aprendemos hoje então, crianças? Hoje nós aprendemos a construção da tabuada do 6. Né? Os agrupamentos de 6 em 6, as somas, o processo aditivo, é bom que vocês já vão entendendo, né? Guardando na memória esses nomes, que é bem importante, né? E que o processo aditivo, ele está presente em cada construção. Então, em cada tabuada que a gente constrói, esse processo, ele está presente. Certo? E a progressão dos números de cada multiplicação, ou seja, vocês viram ali a ordem crescente. Então, à medida que a gente vai multiplicando, a quantidade dos números, os valores vão aumentando, certo? Então, aí fica aí a nossa aprendizagem de hoje, né? E as diferentes formas aí que a gente encontrou também de trabalhar a tabuada dos 6, certo? Então, e será que nós conseguimos chegar no nosso ponto de chegada? Chegar no nosso ponto de chegada, olha que interessante, né? Nós tivemos um ponto de partida que lá no início nós começamos com o objetivo e chegamos agora no final. Então percebam que sempre a gente inicia a aula com o objetivo e termina. Por quê? Porque no decorrer da aula nós temos que atingi-lo. Vamos ver se a gente conseguiu atingir? Então vamos lá. Reconhecer os fatos fundamentais da multiplicação e utilizado na resolução de problemas. Utilizado. Então eu acredito que nós construímos, nós brincamos, nós soubemos algumas curiosidades interessantes sobre as formigas e nós conseguimos também colocar na nossa atividade ali, né, sobre o formigueiro ali que vocês fizeram e também montando a nossa tabela, certo? E dessa forma, então, nós nos despedimos, até a próxima aula. Fica aí, eu trouxe um carinho, pega que é seu, tá bom? Um beijo da professora Célia e até a próxima aula de matemática. Tchau, tchau, crianças! Vem aí, arte! Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de arte de hoje. E oi, Joca! Oi, profi! Tudo bom? bem? Tudo! Tá animado para nossa aula? Ai, eu tô! Tá bem no cantinho aí, sentadinho? Eu tô! Eu não quero perder nada! Hoje nós vamos continuar aquela aula legal! E olha só! A aula de hoje nós vamos continuar conversando sobre o cinema. E olha lá, ó. O objetivo da nossa aula hoje é entender o cinema como a arte das encenações, certo? Ai, o que será que é encenações, Joca? Você sabe? Assim, já ouviu falar? Eu já interpretar, fazer uma cena, uma história, contar? Isso, quando são criadas cenas de histórias, interpretação, a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso, certo? Legal, eu gosto Vai bastante. ser bem legal. Uhum. Então, nós vamos precisar para a nossa aula do caderno de desenho. Nós vamos fazer a nossa atividade no caderno de desenho, tá? Oba! Na nossa tarefa. Lápis, borracha e lápis de cor, certo? Certo. E vamos então, para a gente poder entrar no tema dessa aula de hoje, vamos relembrar o que a gente aprendeu na aula passada? Vamos. Você consegue relembrar, Joca? O que te lembra isso aqui, ó? Olha lá. Nós aprendemos que o cinema, ele é composto de imagens em movimento.
mento lá, ó, se movimentando, viu só? É verdade, não é só o lugar, né? Não é só o lugar. Nós aprendemos que essa palavra cinema, ela não diz respeito só ao espaço ali, ao espaço físico, né? Onde estão as cadeiras, as poltronas ali, igual tá aparecendo nessa imagem, né? Aquela tela bem grande do tamanhão da parede. Não é só esse lugar quando nós falamos cinema, nós também estamos falando da arte de colocar as imagens em movimento e fazer com que aconteçam filmes maravilhosos, né? Que nós assistimos por aí, não é mesmo, Joca? Isso. Mas será que sempre o cinema foi assim, desse jeito que a gente conhece? Não. Não, né? A gente aprendeu na aula passada que com o passar do tempo, desde lá antigamente, o homem foi, né, se dedicando, vários inventores, vários artistas foram se dedicando, né, para construir aparelhos, máquinas, para que pudesse projetar essas imagens aí do cinema de uma maneira bem legal, igual a gente conhece hoje, certo? Certo. Olha lá, ó. Nós vimos, né, que o princípio, né, a base do cinema é essa questão da imagem em movimento. Nós vimos que acontecem, né, essa captura de várias imagens em sequência e assim nós podemos montar, olha lá, ó a professora. Ah, que legal. O movimento das imagens quando elas se sucedem rapidamente, uma vai atrás da outra. Olha lá, ó, a professora tomando café. Parecido aquele do cavalo lá, prof. Isso, igual aquele do cavalo, que era um dos experimentos da época, né? E muito olha só, legal. Hoje eu trouxe aqui para nós começarmos e dar uma diquinha para vocês. A professora trouxe um vídeo pequenininho para mostrar para vocês como fazer assim essa artezinha de cinema, sabe, Joca? Eu quero fazer. Lá na casa de vocês. Opa, vou prestar atenção. Então preste atenção É difícil, aí. será? Não, é bem fácil. Precisa do celular. Opa. Mas, né, se você caso não tenha ainda, possa pedir emprestado de alguém, faz essa experiência aí, vai ser bem legal, certo? Certo. Olha lá, ó, então assistam aí na tela a professora ensinando como fazer então uma animação parecida com as do cinema. Depois que você tirou todas as fotos, vai no Google Fotos, pesquisar animações, criar animações, seleciona as fotos tiradas, todas elas, certo? E criar animação. Está criando a animação. E aí está a animação prontinha. Viram que bacana? Isso mesmo, viu só como é fácil, Joca? Então você escolhe um tipo de movimento para você fazer. No caso ali, a professora estava fingindo que estava tomando café, né? Então eu fui levantando devagarzinho, assim, devagarinho a xícara, e a professora Kelly me ajudou, ela foi tirando as fotos. Ai, que uma massa! foto atrás da outra. Nós tiramos 24 fotos nessa imagem. Aí nós colocamos nesse programinha ali que apareceu e criou essa animação, que lembra um pouco, né, toda essa estrutura do cinema, das imagens se movimentando, uma foto atrás da outra, gerando essa ideia de movimento, certo, Joca? Certo, muito bem. Artista Olha aqui, ó, você, eu trouxe mais alguns para mostrar para vocês. Olha que legal. Ó, a professora Kelly colocando chapéu. Olá, ponta chapéu. Olha que legal. Muito bom. Muito bem. E olha a outra lá, feito com brinquedinhos que vocês de repente têm em casa, né? Ursinhos, bonequinhos, olha que bonitinho. Nossa, eles estão andando. Eles estão andando. Você vai mudando os bonequinhos de lugar e vai tirando as fotos. Ai, que legal. Viu que legal? Ai, Então eu é uma vou fazer. brincadeira de cinema aí que vocês podem fazer em casa, certo? Muito bem. Gostei. Então, continuando aqui,
comentando, né, sobre tudo isso de tirar as fotos, colocar lá no celular. Será que lá antigamente, Joca, tinha tudo isso? Não. Não, né? Nós vimos na aula passada, né, que a pintura e o desenho eram a forma mais comum de registrar as imagens do dia a dia. Não existia nenhum aparelho específico para registrar as imagens, né? Aquilo que as pessoas faziam no dia a dia, ou a própria imagem deles mesmo, igual quando a gente tira uma selfie, uma foto de alguém, né? Então era feito só por meio do desenho, da pintura. Mas com o passar do tempo, surgiram diversos modelos de câmeras fotográficas. Do meu avô tá ali. Oi? A máquina do meu vovô tá ali. Isso, a máquina do teu vovô tá ali. E assim, né, surgiram as fotografias que antecederam, foram ali como se fosse a mãe do cinema, as fotografias, né? E também surgiram, olha lá, ó, os aparelhos celulares com câmera. Depois que ficou, né, fácil assim, todo mundo tem uma câmera no aparelho celular, aí é foto para todos os lados, né? Muito bem. E também, a partir das fotos ali, as pessoas queriam o quê? Mostrar as imagens em movimento. Por quê? Porque a nossa vida é igual uma estátua, Joca? Não, né? As pessoas queriam poder mostrar o movimento da vida, o movimento das coisas. Então foram criadas várias engenhocas, lembra que a professora falou? Várias engenhocas, vários inventos, né? Várias invenções para tentar colocar essas imagens em movimento. Eu fiz, prof. Você fez? Fiz. Fez o flipbook? Fez e aquele o Taumatrópio? Taumatrópio, isso, prof? Taumatrópio, ficou legal. Né? E a dobradinha do papel fez também? Também. Muito ficou joia. Divertido. Mas, olha lá. Quem realmente conseguiu o cinema ganhar vida de verdade foram os irmãos Lumière, com esse invento, né? O cinematógrafo. Agora sim eles conseguiram captar imagens, colocá-las em movimento e ainda projetar para várias pessoas assistirem. Ali, ó, já era um tipo de sala de cinema, viu ali, Joca? Que legal! Que legal, né? E no cinema nós encontramos todas as linguagens da arte. Quando a professora está falando sobre as várias imagens, os vários tipos de fotografia, vários tipos de desenho, nós estamos falando da arte visual, que nós já comentamos na aula passada, né? Tudo isso que a gente acabou de relembrar aqui. E hoje nós vamos ver sobre o teatro. Por isso que a professora falou que o objetivo é conhecer sobre as encenações, né, Joca? Mas nas próximas aulas a gente ainda vai ver que no cinema tem música e tem dança. Joia? Joia! Então, a arte da interpretação no cinema. O que será que é interpretação, Joca? Ai, eu tenho que pensar num personagem assim? Isso. E daí fazer de conta que sou ele? Eu vi na aula de circo tua, prof. Oi? Eu vi na aula de circo tua. Você não foi... Você não interpretou alguém lá? Na aula de circo? Lembram lá na aula de circo? Quem que a professora estava interpretando? O palhaço! O palhaço, a professora era o palhaço. Vocês em casa conseguiram descobrir que era eu o palhaço? Era você, prof. Eu descobri. Era a professora o palhaço. Então eu estava interpretando um personagem, né? Eu vesti um figurino, né? Eu falei assim meio diferente. Não é mesmo, Joca? Fez brincadeira. Fiz brincadeiras, palhaçadas. Tentei, né, imitar o palhaço, né, Joca? Isso, e foi nota 1000, prof. Foi nota 1000? Você gostou? Então tá bom. Vocês de casa gostaram? Ai, tenho certeza. Então tá bom. Então, isso é interpretação. Quando a gente deixa de ser nós mesmos, né? Eu deixei um pouquinho de ser a professora Milene para interpretar um personagem, que no caso daquela aula lá era o palhaço. E no cinema acontece muito isso, sabia, Joca? Olha só, vou mostrar uma coisa aqui para você. Ai, eu quero ver. Ó, no cinema, hoje em dia, existem muitas histórias para se contar. É verdade. E muitos personagens. Por exemplo, aqui, ó, a professora trouxe alguns filmes que são assim, né, mais famosos, com certeza vocês já viram aí. Você conhece algum filme desse aí, Joca? Deixa eu ver, peraí.
Ai, aquele é do meio lá. Oh, Harry Potter! O Harry Potter, né? Aqui tem o Jumanji, ali a Mula. A Mula. Você sabe contar a história do Harry Potter? Ai, do Harry Potter? É, quem que era o Harry Potter? Um bruxinho, prof. Era um bruxinho, é. Ele foi estudar numa escola de bruxos. É. Viveu um monte de aventuras lá, aprendeu um monte de coisa legal. Sim, e o Harry Potter, ele é um menino normal. Quando ele não está atuando lá no cinema, ele é um menininho, né? Hoje em dia ele já está grande, mas nessa época que ele gravou o filme, ele era um menininho como você, assim, Joca, sabia? Piquitiquinho? Sim, mas aí o que acontecia? Ele começava a praticar a arte da interpretação. Ele assumia aquele personagem, colocava as roupas, né? Decorava as falas, e ali ele ia interpretando e fazendo essa história do filme ganhar vida através do seu personagem. Ai, professor, deixa eu contar. É muito legal. Ele começou criancinha e daí são 7 filmes, quer dizer, 8, eu acho. São muitos filmes, né? E cada um mais legal que o outro. É verdade, tô vendo que você gosta desse filme. Daí ele terminou a história assim, ele já era grandão. Que legal! Então, ó, os filmes foram acompanhando a vida dele, né? À medida que ele foi crescendo, ele foi interpretando o personagem nas diversas fases da vida. Lembra que a gente já trabalhou lá em formação humana, as fases da vida, né, Joca? Isso! Né? Então, ele começou criança, daí ficou adolescente e agora ele é adulto, não é? Tem livro também, viu? Muito bem. Baseado nos livros. Baseado nos livros, né? Bem jóia. Mas, uma pergunta, Joca. Aqui, ó. O que será que tem de diferente nesses filmes que nós conhecemos hoje em dia para esse aqui, ó? Opa! Ai, qual? Esse aqui, ó, que foi o primeiro filme que foi exibido, um dos primeiros filmes. Qual que será que é a diferença? Olha lá, vamos dar uma olhadinha num pedacinho desse, ó. Vamos. Olha lá, Joca, observe. Tá bom. Será que a imagem desse filme é igual aos filmes de hoje em dia? Não, ó, preto e branco. Preto e branco, né? Olha lá. Que tá e eles estão filmando um trem, né? Que está chegando na estação. Isso. Foi nesse que as pessoas se assustaram, prof? E foi nesse que as pessoas se assustaram. Lembra que a professora comentou? Lembro. Que quando passaram esse filme, todo mundo ficou desesperado, achando que o trem ia sair da tela. Então, esse filme é bem curtinho. E o que aconteceu? Quando eles passavam esses filmes, esses primeiros filmes, eles não tinham história nenhuma. Eles não contavam nenhuma narração, nenhuma história. Era só um fato ali do dia a dia. Alguém foi lá, né, com o aparelho e filmou aquela imagem do dia a dia. Não tinha nenhuma história para contar, sabe, Joca? Não tinha nenhum personagem, não tinha nada especial. Era só como se fosse uma reportagem ali, o que estava acontecendo na hora. Entendeu? Entendi. Mas o que aconteceu? Olha que moça bonita. Olha só essa moça bonita. A Alice Guy foi a primeira cineasta mulher e a primeira pessoa a explorar a via narrativa do cinema. O que será legal. que quer dizer isso, Joca? Narrativa. Essa moça bonita que você achou, a Alice, ela foi a primeira pessoa a começar a criar filmes que tinham histórias. Então, com uma sequência, com personagens, não só mais assim alguma cena do dia a dia, mas a Alice começou a explorar histórias do dia a dia, histórias não só do dia a dia, mas histórias da imaginação. Que legal! Olha lá, vamos ver um pedacinho? Vamos. O nome dessa história que ela criou aqui, ó, é A Fada dos Repolhos. Fada dos Repolhos? Olha quanta imaginação nessa história. Que legal!
Muito bem, viu só, Joca? Vi. O que você achou dessa história? Meio estranha, né? Saiu os nenê ali do repolho? Isso, eles começaram a tirar. Ali já tinha um personagem ali nessa história? Sim. Era um pequeno filminho, mas já tinha uma personagem. Quem que era a personagem? Era a moça, os Era nenê. a fada, né? Era a fada Era dos a nenê. fada. Aham. E ela tirava os nenéns de onde? Do repolho. Do meio do repolho. Então já estava começando a surgir histórias que mexiam com a nossa imaginação. Porque os nenéns vão sair do meio do repolho, Joca? Não, né? Não tem neném guardado no meio do repolho. Então já eram histórias que estavam indo para o universo da fantasia, para o universo da imaginação. Legal. Legal, né? Muito legal. Mas, reparou ali? Tudo preto e branco, Verdade. né? Aí que foi passando o tempo e ficando tudo colorido e bonito. Olha. Esse mágico e ator também foi muito importante na criação de histórias para o cinema. Ele se chama George Méliès e ficou conhecido como pai dos efeitos especiais. Então, o primeiro filme que ele fez foi Viagem à Lua. E olha ali que engraçado, Joca. Aqui, ó, é a Lua. É a Lua. Tá vendo? E aqui é o foguete que chegou na Lua. Nossa, tá no olho dele. Sim, cheio de imaginação também essa história, esse filme que o George Méliès criou, né? Então também foi um dos primeiros filmes contando histórias, cheio de imaginação, cheio de fantasias. Muito bom. E para que um filme aconteça, Joca, um filme com histórias, né, que trazem personagens, que mexem com a nossa imaginação, ele precisa de algumas coisas bem importantes, sabia? Ah, é? O que será? Ele precisa de um roteiro. Olha lá, o que é o roteiro? É o texto escrito do filme, com as cenas, as falas e atitudes dos personagens. Então, quando uma equipe vai criar ali um filme, uma história de filme, primeiro está tudo anotado lá num papel bem certinho, o que cada personagem vai fazer, o que cada personagem vai falar, né? E assim começam a ser gravadas as cenas e vão surgindo as histórias. Legal. E olha que interessante, Joca. Ó, lembra lá o filme que você comentou? O Harry Potter. Do Harry Potter? Muito Sabia bom. que o filme veio também de um livro? É verdade. Então é como se a história já estava escrita num livro e Isso. foi transformada num Filme. Viu só que legal? Muito então, bom. para vocês sempre lembrarem que um filme, né, ele vem primeiro de um texto escrito, certo? Que se chama do quê? De roteiro. Outro componente importante são os atores. Se não tiver ator para interpretar ali os personagens, pode acontecer um filme, Joca? Não. Não, né? Os atores interpretam os personagens, dando vida à história do filme. Olha que legal que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês sabiam que vai ser lançado no final do ano agora um filme da Turma da Mônica? Oba! E olha lá, não é em forma de desenho igual vocês conhecem, não. Olha lá os atores lá. Legal. Olha que legal, né? Então é a Turma da Mônica no filme Laços. Olha que legal. Que legal. Eu assisti um da Turma da Mônica, sim. Você assistiu também? Muito legal. Isso, olha lá, ó. Então, Bem ali nós esses temos os atores que interpretam, né, os personagens, ó, Legal. cada um. O Cascão, o Cebolinha, a Mônica e a Magali. Olha eles na vida real, ó, a professora vai mostrar. Esse que interpreta o Cascão se chama Gabriel Moreira. Esse que interpreta o Cebolinha se chama Kevin Vestiato. Legal. E essas duas, a que interpreta a Mônica se chama Júlia e a que interpreta a Magali se chama Laura. São crianças parecidas com vocês, É verdade. mas elas também têm algo especial porque elas são atores, elas interpretam personagens na frente das câmeras e criam histórias para os filmes, viu? Só que legal, Joca. Muito bom. Imagine se você fosse um ator. Que Você legal. ia achar legal? Eu ia. Né? Mas acho que é difícil, né? É difícil, né? Mas é legal. É legal. Também, para que um filme aconteça, precisa do figurinista. O figurinista escolhe as roupas e os acessórios que os atores devem usar. Vocês repararam lá, ó,
na roupa que eles estão usando ali? Ah, é verdade. Não é a roupa igual do desenho? Do quadrinho, dos quadrinhos. Dos quadrinhos, É. né? Quem gosta de ver lá, de ler as histórias em quadrinho da Mônica, vai lembrar que o Cascão tem essa camiseta amarela, né? Com os verdade. shorts vermelho, xadrezinho, né? O Cebolinha tem camiseta verde, a Mônica tem vestidinho vermelho e a Magali tem vestidinho Amarelo. Uhum. Então, é o figurino, são as roupas que o personagem, que o ator veste para poder imitar aquele personagem. E também tem o que legal. maquiador. O maquiador é responsável pela pintura do rosto e, quando necessário, do corpo também dos atores. Junto, né, o figurinista e o maquiador, eles ajudam a compor a caracterização dos personagens em uma cena. Então, olhe lá, quando tem um personagem bem diferentão, Joca, precisa do maquiador para poder fazer toda essa produção no rosto do ator. Olha. Viu só que legal? Muito. E nós temos também o cenógrafo e o sonoplasta, que são aquelas pessoas responsáveis por criar os ambientes, os lugares onde os atores vão gravar. Olha lá, o cenógrafo cria o cenário da peça. Sua imaginação nos transporta para outros lugares. O sonoplasta é responsável pelos efeitos de som. Ele também escolhe as músicas que envolvem as cenas. Então, um filme precisa de todo um lugar para que ele aconteça. E é o cenógrafo que monta todo esse lugar. Entendeu, Joca? É igual, por exemplo, se vai filmar um filme lá na floresta. Tem como filmar o filme lá dentro da nossa casa? Não. Não, né? Tem que ter todo um cenário de floresta. Então é isso que o cenógrafo faz. Nossa, né? muito bom. E por último, nós temos o diretor. É ele que orienta e comanda tudo para que o filme aconteça. Muito bom. Muito bom. Quanta gente, né, prof? Quanta gente para que o filme aconteça, né, Joca? Quanta arte, quantas pessoas, né, produzindo arte e a arte da interpretação, né? Criando vários personagens. Muito bem. Gostaram em casa? Nossa, Tenho muito certeza que vocês têm vários filmes, vários personagens que vocês gostam, né, Joca? Você deve ter também, igual você falou do Harry Potter, Harry Potter, né? Isso. Então agora vamos para nossa tarefa. Os heróis. Oi? Eu gosto dos heróis também. Gosta dos heróis? Muito bem. Esse Joca é demais. Então, para nossa atividade, nós vamos utilizar o caderno de desenho, certo? Então, olha lá, ó. Proposta de atividade no caderno de desenho. Qual é seu filme e personagem favoritos? Faça um desenho em seu caderno de desenho para representá-los. E identifique-os escrevendo seus nomes. Então, olha lá, vocês vão pegar o caderno de desenho de vocês e vão fazer primeiro a margem, tá vendo, Jota? Ó, que retinho, prof. Bem retinho. Parabéns. Mas se vocês não souberem fazer bem retinho, a professora vai dar uma dica aqui na mesa, ó, de como fazer essa margem para quem ainda não consegue fazer com a régua, né? Ó, a professora pegou aqui um lápis e eu vou pintar, Joca, a bordinha, ó. Aí já vai virando uma margem. É verdade, fica bonito, Fica né? bonito, ó. Quer ver, ó? Vou pintando a bordinha. Olha, fica caprichado, né? Fica caprichado. É bem melhor fazer uma margem, né? Para nós fazermos nossas atividades no caderno de desenho. Ah, eu faço em todas. É, Meu caderno é que bem legal. bonito. Ó, que eu fiz já uma linha pintadinha, aí eu viro e continuo, ó. Vai treinando aí que vocês conseguem, tenho certeza. Até aquelas que estão no primeiro ano conseguem também. Com certeza. Ó, vai pintando, tá vendo que eu deitei o lápis um pouquinho, Joca? É verdade. Que daí fica mais fácil, ó. Virei de novo. E assim a gente usa um pouquinho o caderno de desenho, né, Joca? Que tá lá esquecido. Ai, eu vou fazer bem lindo o meu desenho. Faça bem lindo, tá Nossa, bom? vai faltar caderno, prof. Vai faltar Eu caderno de eu tanto gosto personagem? De tanto personagem. E de tanto filme que você gosta de eu assistir. gosto. Ai, eu E ó, gosto. aqui é um pouquinho mais difícil porque tá perto do araminho, né? Mas ó, a gente vai pintando assim. E vai fazendo a margem. Ó, fica bonito. Ó como ficou bonita a minha margem, Ah, Joca. ficou. Ó, então Ah, ficou ó, a que legal. margem do meu caderno, né?
Aí, aqui em cima, vocês vão escrever o que a professora vai colocar ali na tela agora. Eu vou dar uns minutinhos para vocês. Então, aqui em cima vocês vão escrever, certo? Combinado? Combinado. Então, vamos ali para a tela? Olha lá, vocês vão escrever assim, ó. Atividade de arte, um tracinho, unidade 9. E embaixo vai escrever: qual é seu filme e personagem favorito? E um pontinho do que pontinho que é aquele, Joca? Interrogação. De interrogação, de pergunta, né? Então vocês vão escrever, a professora vai dar 3 minutinhos para escrever. Vamos lá. Escreveram aí? Escrevi. Caso não tenha terminado, pede ajuda para um adulto, né? E te ajuda a escrever ali rapidinho, certo? E depois você copia bem bonito, certo, Joca? Vou fazer bem lindo. O que vocês vão desenhar aqui? Um desenho que represente o que, Joca? O teu filme favorito. Isso, e o teu personagem favorito. Uhum. Se você souber já escrever, você pode até escrever o nome do filme, o nome do personagem. Assim, a professora lá da escola, quando ela for corrigir, ela vai saber bem o que você desenhou, né? E o que você colocou ali como personagem. Tá bom. Certo? Certo. Certo, Joca? Certo. Vai fazer essa tarefa bem Ai, linda? eu vou. E vocês aí de casa? Vão? Bem legal. Bem legal, né? E então, faz a tarefa, leva para a professora ver na escola. Combinado? Combinado. E
Será que nós alcançamos o objetivo da nossa aula, Ai, Joca? claro, Eu prof. acho que sim, né? Sim, aham. Entendemos o cinema como a arte das encenações? Sim. Nós entendemos que no cinema tem muitos personagens, muita interpretação, né? Muita história para contar, Nossa. muita imaginação, né? Isso, joia! Então, olha lá, professora bem feliz. Ê, viva! E não esqueçam que a arte, né, Joca, é a mais bela expressão da humanidade. Na próxima aula, continuamos falando sobre o cinema. Opa! E tchau, tchau! Tchau! Tchau, prof. Beijo! Tchau! Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem? E aí, vocês imaginam que aula nós teremos hoje? É uma aula muito especial, porque nós temos uma convidada super especial que vocês adoram. Quem é ela? Sou eu, a Cindy! Tudo bem, crianças? É a Cindy, a nossa amiga inteligente, esperta, rápida. Será que eu sou tudo isso? As crianças de casa é que são. Sim, Cindy! E hoje, com a presença da Cindy, vocês já imaginam o que vai acontecer. Hoje, nós estaremos brincando com... Alfa brincando! Muito bem, Cindy! E será que as crianças vão acertar a palavra? Ai, eu tenho certeza que sim. Ai. Mas eu posso até apostar com você. Sério, Cindy? Ah, então vamos fazer uma aposta. Que se as crianças acertarem a palavra, o que a gente vai fazer, Cindy? A professora Ana, sabe aquela professora Ana te dá uma bolacha? Pode Ai, ser? que delícia, Cindy, daquela bolacha que a professora Ana faz. Já adorei a brincadeira, Cindy. Vamos lá? Então, crianças, só que agora nós vamos começar diferente. Nós vamos girar a nossa roleta, onde estão os nomes das histórias que a Prof. Liz contou para vocês. E aonde parar a roleta? É a história, é a palavra da história. Combinado? Então vamos lá, ó. Vamos lá, gente! Parou! Cindy, a nossa roleta parou na palavra relicário! Olha lá o livro dos contadores de histórias. E agora vamos ver que palavra será que é? É uma Olha palavra lá. enorme, Prof. Liz. Enorme! Quantas letras será que tem? Vamos ver. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras, Prof. Liz. 9 letras, Cindy! Olha lá! E agora, Cindy, qual a sua primeira letrinha? Para não ter erro, eu vou começar com as vogais. Toda palavra tem vogal, então eu vou começar com a letra A. Ah! Será? Temos 2 letrinhas A! Olha lá, Cindy! A primeira e a penúltima letra. Olha lá! E agora, Cindy? Vamos para a próxima vogal, a letra E. A letra E. Vamos ver se tem a letra E, Cindy. Muito bem, menina! Ai, Cindy, você é tão esperta nesse jogo. Eu tenho certeza que as crianças em casa estão tendo essa mesma lógica de falar primeiro as vogais. Então vamos para a próxima vogal, né? I. Vamos tentar o I. Será que tem a letra I, Cindy? Não tem, Cindy! Não temos a letra I. Então vamos tentar a próxima, o O? Será que nós temos a vogal O? Não temos também, Cindy! O. Ai, puxa, que má sorte é essa? Ai, e agora, Cindy? Que tal a vogal U? Você quer a vogal U? E vocês aí de casa, será que tem a vogal U nessa palavrinha? Vamos ver? Olha
Agora vamos começar com as consoantes. Que tal a letra C? C de casa? Isso! Será? Não temos, Cindy. E agora? Que tal a letra F? F? É, de foca. Será que temos a letra F de foca? Vamos ver. Ai, Oi. não tem. Ai, Prof. Liz. E agora? Cindy, mas sabe o que eu acho? Eu acho que está pairando por aqui, pela TV agora, uma maré de sorte. Será? Será que eu tô certa? Sei, Prof. Liz. Ai, eu tô um pouco preocupada. Eu sempre acerto tanto. Vamos tentar a letra G. A letra G? Será, Cindy? Ai, Cindy! Ainda não chegou essa maré de sorte pra cá, não? Mas ela tá chegando. Tá chegando! Eu tô sentindo. Já sei. Ai, eu sei que letra. É a letra S. S? De sapo? Isso. Muito bem, Cindy! Olha lá! A gente já consegue pensar numa palavra, né, Cindy? Acho que sim. Agora quero tentar o M de macaco. Vamos lá, M de macaco. Vai, M de macaco. Será? Não, Cindy! Não temos M! Mas se não tem um M, com certeza vai ter o N. Será que tem? Será que tem? Sim! Olha lá! Olha lá, Cindy! Faltam apenas 3 letrinhas! Agora eu vou pensar numa lá do final do alfabeto. A letra V! V! Olha lá, Cindy! Ai, mas agora está muito fácil, Cindy! Será que as crianças de casa já acertaram? Ai, eu vou continuar lá no final do alfabeto. Letra T! T! Travesseiro! Muito bem, Cindy! E agora? Eu já sei qual palavra é. Ah. Eu vou tentar a letra R. Muito bem! Olha lá! A Cindy falou as letrinhas e acertou a palavra, Cindy! Muito bem! Você está de parabéns! Muito bem, Cindy! E você sabia, Cindy, que tem mais crianças assistindo o nosso programa? Não acredito! Acredite! Olha lá! Os aluninhos que estão assistindo o nosso programa. Olha, ele tá assistindo. O Gabriel da escola ID. Sim, o Gabrielzinho tá animado assistindo a Prof. Liz. Olha lá! A Ana Elisa também tá assistindo o programa. O Luiz Miguel. Um beijo, Luiz Miguel! Olha, tá animado o Luiz Miguel lá, assistindo a história da janela. E essas meninas lindas, quem são? Quem são essas princesas? A Antonella e a Rebeca, da escola João Maria Cruz. Sim, olha que lindas! Quem é esse? O Bernardo. É o Bernardo, filho da Flávia. Lindo, lindo, lindo. E esse príncipe? Ai, quem será? Quem será? Eu acho que é o Arthur, lá da escola Rubens. Sim, o Arthur da escola Rubens. E esses dois? Eita, que eles estão trajados pra festa junina. O Isaac e a Lívia Huck da escola Osni estão assistindo com a professora Selma. Olha que fofos! E vocês querem aparecer aqui no programinha Vem Aprender? Eu quero. Manda a sua fotinho pra gente. manda Isso como? mesmo, olha lá. Manda pelo WhatsApp. O número é 42 9165 8345, Cindy. 9165 8345. 9165 8345. Isso mesmo, não esquece de colocar o seu nome, Isso a mesmo. escola que você Isso, estuda isso é muito importante. e a série. É isso aí.
Isso mesmo. E 91658345. Isso, crianças! Um beijo grande e até a próxima com a Prof. Liz.